Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, muita paz e que o seu coração seja fonte da paz e do amor. Hoje, nosso tema aqui é a conquista do Centro-Oeste. Nosso objetivo é compreender a conquista do Centro-Oeste como parte do processo de colonização ibérica, tanto de Portugal quanto da Espanha. A título de apresentação, a região Centro-Oeste é relativamente extensa, ocupando aproximadamente 19% do território brasileiro e compreende atualmente os estados de Goiás, do Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal, tendo uma densidade demográfica de 444 habitantes por quilômetro quadrado. Conforme Palacin, um historiador goiano, a história da região Centro-Oeste deve ser contada a partir do povoamento da região, que se caracterizou com a mineração brasileira no final do século XVII. Por muito tempo, o Centro-Oeste brasileiro foi uma área espanhola, devido ao Tratado de Tordesilhas. Com isso, para a historiografia colonial, durante quase 2 séculos, apenas os jesuítas espanhóis aventuravam-se nas regiões interioranas para catequizar nativos nas chamadas missões jesuíticas. Na visão de Fonseca, a ocupação histórica do Centro-Oeste se deu no final do século XVII, por meio dos paulistas, conhecidos como bandeirantes, que partiram para a região Centro-Oeste em busca do metal precioso, ouro, prata, diamantes. Desse modo, logo após a chamada Guerra dos Emboabas, 1708, os bandeirantes foram expulsos de Minas e vão para o Centro-Oeste. Com isso, vai descobrir ouro tanto em Mato Grosso quanto em Goiás. Primeiro no Mato Grosso e depois em Goiás. Com isso, nós temos Pascoal Moreira Cabral, que é considerado desbravador do Mato Grosso, e Bartolomeu Bueno da Silva, desbravador de Goiás. Nesse contexto, se deu o início da chamada primeira corrida do ouro da história do Brasil. Assim, logo após descobrir ouro em Minas Gerais, como falamos, os bandeirantes partiam para o Centro-Oeste. Deste modo, em 1719, a bandeira de Pascoal Moreira Cabral descobriu ouro em Mato Grosso, e aí temos o início do processo de exploração. Em 1725, Bartolomeu Bueno da Silva, ou Anhanguera, descobriu ouro em Vila Boa de Goiás, cidade de Goiás atual. Lembrando que tudo era muito difícil e tudo se fazia muito complexo nesse contexto, pois o suprimento tanto de homens como de mercadorias para essa região era feito a pé ou em lombos de burro e se gastavam 3 meses de São Paulo a Goiás. Assim, a descoberta do Centro-Oeste brasileiro se deu com os bandeirantes que partiam da Vila de São Paulo e iniciaram a ocupação da região que antes pertencia à Espanha. Ainda no século XVIII, no decorrer da mineração, surgiram algumas cidades, tanto no Mato Grosso como em Goiás. Entre elas citamos Cuiabá, Rosário do Oeste, Diamantino, Paconé, todas elas no Mato Grosso. Vila Boa, Pirinópolis, Lusiânia, Jaraguá e tantas outras em Goiás. Nesse sentido, o ouro trouxe a prosperidade tanto para o Mato Grosso quanto para o Goiás, já no século XVIII, chamado de século do ouro. Assim, as cidades sofreram um grande impacto econômico, ocorrendo considerável aumento demográfico. Com isso, houve o surgimento de uma classe média composta por artesãos, profissionais das minas, comerciantes, militares, artistas,
músicos, poetas e intelectuais que contribuíram para o grande desenvolvimento cultural do Centro-Oeste e do Brasil. É bom lembrar que, nesse contexto, a mão de obra escrava foi essencial para o processo de desenvolvimento, ou seja, conforme a historiografia, o escravo era a mão e os pés dos senhores. Enfim, a mineração se esgotou no final do século XVIII, chamado pela historiografia do século do ouro. Com isso, boa parte da população mineira se deslocou-se para outras regiões do Brasil. Muitos dos arraiais, vilas e cidades deixaram de existir, porém o povoamento do Centro-Oeste continuou. Aqueles que ficaram em Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais passaram também a dedicar-se à agricultura, à pecuária e à cata do metal precioso quando se descobriam. Desse modo, se deu a ocupação do Centro-Oeste do Brasil, de forma lenta, porém perene, uma forma que marcou um processo de exploração muito agudo, tanto do africano quanto do indígena, tendo a mineração como centro do processo colonizador e ocupacional da região. É isso aí, fica esses dados e vamos que vamos.